Olá, eu sou a Ana Beatriz e hoje eu vou apresentar junto com a Fernanda César um trabalho de pesquisa e desenvolvimento intitulado Laços de Repetição em PHP. Nós somos alunas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio, da turma 413. Este trabalho é da disciplina de Aplicações para a Web 2, lecionada pelo professor Floriano Ferreira dos Reis Filho. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre os IDEs, PHP, a linguagem de script, as estruturas de controle, if, else e else if, os laços de repetição, switch case, while, do while, for e for each. E também vamos fazer uma pequena apresentação da nossa aplicação, charada animal. IDE significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. São programas que reúnem ferramentas e características específicas para permitir e dar apoio ao desenvolvimento de software. Nós escolhemos duas IDEs que utilizamos durante o desenvolvimento da nossa aplicação, que são bastante conhecidas. Temos o Visual Studio Code, que é um editor de código-fonte para Windows, Linux e macOS. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e lançado em 2015. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código e refatoração de código. E temos também o Replit, que é um ambiente de desenvolvimento integrado online. A plataforma permite recursos colaborativos com capacidade de edição multiusuário em tempo real e chat. Além disso, o Replit é integrado com o GitHub e ele permite a hospedagem e importação de códigos diretamente da plataforma. Assim, dentro dos ambientes de desenvolvimento, IDEs, nós fizemos o desenvolvimento por meio do Hypertext Preprocessor, também conhecido como PHP, que é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada dentro da programação e é especialmente adequada para o desenvolvimento web e pode ser embutida dentro dos códigos HTML, como nós iremos demonstrar nos próximos passos da apresentação. As estruturas de controle são instruções, também chamadas de funções, que são executadas a partir de determinados comandos. Elas são avaliadas e executadas em um programa através dos blocos de código. Aqui nós temos as três estruturas de controle principais, que são muito utilizadas em diversas linguagens de programação e linguagens de script. Aqui nós temos if, que é uma estrutura condicional avaliada como boolean, ou seja, se a condição ela for avaliada como true, ela é executada a função dentro do bloco de código. Caso contrário, se a condição for avaliada como false, a função do bloco de código é ignorada. Em else, nós temos o seguinte conceito. Ela é usada para executar determinada função caso a estrutura if seja avaliada como false. Consequentemente, ela deve ser usada depois da estrutura de controle if. Ou seja, caso a estrutura de controle if seja avaliada como false, é executada a função do bloco de código que sucede, no caso, else. O else if é uma estrutura condicional utilizada para executar determinada função a partir de uma condição, caso a condição if ela seja avaliada como false, e se a condição avaliada em else if for false, é executada a função que sucede, que é a função presente em else. Ou seja, é comum que seja utilizado a condição if, else, ou if, else if e else. E agora nós vamos passar um breve vídeo de uma explicação prática de como funcionam essas estruturas de controle para que fique mais claro a sua compreensão. Nós temos aqui uma página HTML intitulada Teste das estruturas de comando if, else e else if em PHP. Aqui nós temos a parte do código PHP, onde nós declaramos duas variáveis, variável A e variável B. Então, nós vamos fazer aqui alguns testes. A primeira condicional, ela diz o seguinte: se A for maior que B, é para exibir essa frase, A é maior que B. Então, nós vamos rodar aqui, o valor de A é 20 e o valor de B é 10. Então, o esperado aqui seja exibida essa frase aqui. Nós vamos rodar aqui o código. Aqui, A é maior que B. Se a gente trocar aqui, por exemplo, 10 e 10. O valor de A é 10, agora o valor de B continua como 10. Nós temos essa estrutura condicional else if aqui,
que diz o seguinte: se não, no caso, se A não for maior que B, ele pergunta se A é igual a B. E se for verdadeiro, é para exibir essa frase. Então, vamos rodar de novo. A é igual a B. Se por acaso a gente mudar aqui o valor de B para 20, essa condicional é executada. Porque se essa for falsa e essa for falsa também, ele vem para essa daqui e executa. No caso, se A for maior que B, ele exibe essa frase. Se A for igual a B, ele exibe essa. E se não, ele exibe essa daqui, que B é maior que A. Aqui nós mudamos os valores. Deixei o A como 10 e o B como 20. E aí, se a gente rodar aqui, B é maior que A. Assim, temos também, dentro do PHP e das linguagens de programação, os laços de repetição, que são estruturas utilizadas para executar determinadas funções a partir de uma condição enquanto ela for verdadeira. Existe uma certa variedade de laços de repetição e nós iremos mostrar aqui os principais. O primeiro deles é o switch case. O laço de repetição switch case funciona como uma cadeia de ifs e é responsável por executar determinada função se a expressão condicional for avaliada como true. Caso contrário, sendo avaliada como false, a função é ignorada, como nós iremos demonstrar no vídeo a seguir. Confira. Aqui nós temos uma página HTML intitulada Teste do laço de repetição switch case em PHP. E aqui nós temos o trecho do código switch case em PHP. Aqui nós declaramos uma variável e conforme nós formos alimentando essa variável com os números, o switch case vai apontar qual é o mês correspondente ao número que a gente digitar aqui. Por enquanto aqui está 0 e se a gente colocar uma aqui, ele exibe o mês de janeiro. Se a gente colocar 6 aqui, ele exibe o mês de junho. Se por acaso nós colocarmos um número aqui que não corresponde ao mês, por exemplo, aqui ó, nós colocamos o case até o case 12, que aponta para dezembro, ele exibe o mês de dezembro. E aqui, se por acaso nós colocarmos um número que não corresponde a nenhum dos meses, ele cai no default e ele exibe o número inválido. Então, se por exemplo, aqui nós colocarmos o valor 13, que não corresponde a nenhum mês, ele vai exibir aqui o número inválido. Da mesma forma como se nós colocarmos 0, ele também exibe um número inválido, porque não corresponde a nenhum dos meses. Outros laços importantes de repetição são o while e o do while. O laço de repetição while é responsável por executar determinada função de um bloco de código enquanto a condição estiver sendo avaliada como true. A condição é verificada apenas no início do bloco do código, quando estiver sendo executado. Já na do while, o laço de repetição é responsável por executar determinada função de um bloco de código enquanto a condição estiver sendo avaliada como true. O que diferencia do laço de repetição while é que a condição é verificada no início e no fim do bloco de código que estiver sendo executado, enquanto o while só é verificado no começo do bloco de código, como será demonstrado no vídeo a seguir. Olá, gente! Eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente vai criar uma estrutura de controle de um laço de repetição while. Bom, nós estamos aqui na nossa IDE escolhida, o Reply-It, e assim que vocês fizerem uma conta, vocês vão cair nesta tela. Bom, então vocês vão vir aqui, eu já tenho separado uma pastinha aqui para todos os códigos de AW2 em PHP. Então, a gente vem aqui nessa parte e clica aqui em New Reply. E aí, quando vocês clicarem aqui, vai abrir essa telinha. Como eu já uso bastante o PHP aqui, ele já vai aparecer aqui em primeiro lugar para mim. Então, eu seleciono o PHP Web Server e coloco um nome para esse meu projetinho que eu vou estar criando. Então, eu vou colocar
o nome dele de while, que é o exemplo que nós vamos estar vendo aqui hoje. Então, clicamos aqui neste criar repositório. Logo que a gente criar este repositório, ele já vai dar uma página para a gente, HTML criada. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. E então, o que a gente quer fazer aqui hoje? Nós queremos criar um código de repetição utilizando o while. Para isso, a gente vai criar uma variável i e dando o valor para ela de 0. Logo após isso, nós vamos entrar no nosso laço de repetição, que é o while. Então, nós vamos criar a estrutura do while, tendo em mente que nós queremos que exiba todos os números de 0 a 10. Vamos lá. Então, o while, enquanto essa variável que nós criamos i for menor ou igual a 10, o que nós queremos que faça? Nós queremos que exiba, pulando uma linha, tá? Não necessariamente pulando uma linha, mas eu acho que fica mais organizado assim. Então, a gente coloca uma tag HTML aqui, para que pule uma linha. E então, exiba este número que está dentro da variável i, somando mais um, que é representado por meio desses dois mas em sequência. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, nós vamos aqui e clicamos para rodar este programa. Tadá! Temos aqui os números de 0 até 10. Tá, mas e se eu quiser fazer algum outro tipo de validação? Por exemplo, dizer que estes números são pares, conforme a gente viu no laço na estrutura de controle de validação if else. Sem muitos problemas. Nós podemos vir aqui e dizer se esta variável i dividida por 2 for igual ao resto 0, nós podemos exibir o número, pulando uma linha, dizendo par. E se não for nenhuma dessas condições, então nós fechamos aqui, e se não for nenhuma dessas condições, só quero que exiba o número. Então, vamos fazer um copia e cola aqui do número e colocar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos ver? Tadã! Ó, para deixar mais bonito aqui, a gente pode colocar um espaço ali depois. E então, nós podemos ver que está exibindo todos os valores e validando se o número é par ou ímpar. Diferente do while, mas não tão diferente assim, nós temos o do while. Qual é a diferença do while para o while? A diferença é que no do while, a gente primeiro faz e depois valida se está certo. Então, vamos dizer que o while ele é totalmente prevenido e ele se preocupa em fazer a verificação antes de exibir. O do não, ele faz primeiro e depois ele vê se é isso mesmo. Então vamos tentar fazer a mesma coisa, exibir os números, só que dessa vez usando o do while. Então, vamos comentar aqui, tá? Para quem quiser saber, para comentar aqui no Replit, só apertar a tecla Ctrl e o KC. Então, ele já vai comentar. E do, faça. Exiba os números de 0 até 10, somando. Enquanto o quê? A variável i for menor ou igual a 10. Vamos ver se isso vai dar certo, gente. Aqui, ó, gente, eu não coloquei ponto e vírgula. Prestem muita atenção nisso. Não coloquei um ponto e vírgula. E tcharam! Nós temos todos os números exibindo de 0 até 10. E se a gente quisesse fazer a mesma questão
de validação, era só pegar o mesmo código de validação. Então, vamos aqui no copia e cola, né, gente? E vamos colar aqui. Para selecionar todas as linhas, a gente usa o Ctrl e vai clicando na linha, tá, gente? Então, vamos ver agora se também ia dar certo. A mesma coisa, gente. E basicamente é isso. São estruturas muito fáceis e com certeza vocês vão se dar muito bem utilizando elas. Por fim, e não menos importante, nós temos os laços de repetição for e for each. O laço de repetição for é dividido em 3 expressões. A primeira expressão a ser executada define o início do loop. No início de cada interação do código, a segunda expressão é avaliada. Caso não seja atendida, o laço de repetição termina e, caso seja atendida, é executada a terceira expressão. Já no for each, o laço de repetição é utilizado apenas para a manipulação de arrays, funcionando semelhante ao for, como nós iremos demonstrar no vídeo a seguir. Então, gente, já estamos aqui no reply e vamos criar um novo projetinho para demonstrar o uso do laço de repetição for. Então, vamos colocar aqui laço for e criar um reply, um projetinho. Ele já vai abrir aqui pra gente automaticamente com uma página web e no body a tag PHP pra gente começar a criar. Diferente do while que a gente viu até agora, o laço de repetição for não precisa que a variável seja criada antes. A gente já pode criar a variável dentro do laço mesmo. Vamos seguir a mesma ideia e criar um laço de repetição que exibe os números de 0 a 10. Para isso, a gente já vai abrir direto o laço, então, para essa variável que nós vamos criar aqui dentro e que vai iniciar o valor dela em 0. Eu quero que esse laço se repita até quando? Até que esse valor seja menor ou igual a 10. E a cada vez que passar dentro deste laço, eu quero que vá somando 1 dentro da variável para que o laço continue a rodar. E então, passou aqui, fez a validação que é menor que 10 e somou 1, eu quero que exiba este número. Então, vamos exibir. Mais uma vez, por questão de estética, nós vamos abrir a tag BR aqui para pular uma linha a cada número e vamos exibir o número. Então, vamos rodar para ver o que vai acontecer. Tcharam! Temos todos os números de 0 a 10 como esperado. Agora, para a gente fazer uma demonstração do for each, que segue a mesma ideia do for, mas que, diferente do for, ele é usado apenas para arrays. Arrays, para quem não sabe, é um tema futuro, mas ele é uma estrutura dentro da programação responsável por guardar um conjunto de dados em um único lugar. Então, por exemplo, fazer uma lista, e essa lista é uma coisa só que dentro dela tem vários outros itens. Uma array. Então, nós vamos dar um nome aqui para array, que vai ser array, que vai ser igual a uma array que possui quais valores dentro. Vamos colocar 4 números aqui e pedir para exibir o valor deles em dobro. Então, 1, 2, 3 e 4. E nós vamos querer que estes números sejam exibidos o dobro deles. Só um detalhe aqui, não tem esse cifrão aqui, tá, gente? E temos um ponto e vírgula aqui. Não se esqueçam do ponto e vírgula na programação, que ele é extremamente importante. Tudo vai dar errado, daí quando você vê, vai estar só faltando um ponto e vírgula. Então, agora a gente pode criar o for each. Então, for each. Tirando esse for each do inglês, a gente tem que para cada, for each, para cada. Então, a gente quer que aconteça alguma coisa para cada um dos itens dentro da array. Então, para cada um dos valores dentro dessa array,
a gente vai pegar cada um desses valores dentro da array e dar o nome dele com uma outra variável chamada i. E o que nós queremos que aconteça dentro desse for each? Nós queremos que este i seja exibido como dobro. Então, nós queremos que o i seja o i, próprio i, próprio i, vezes 2. E então, que exiba, mais uma vez por questão de estética, vamos colocar aqui a tag br e exibir este valor de i na tela pra gente. Ó, Deus. Ponto e vírgula. Então, vamos só comentar ali primeiro, esse aqui, então, Ctrl KC, e ver o que vai acontecer aqui. Tcharam! Temos aqui todos os números sendo exibidos o dobro. Então, voltando aqui, o for each ele só pode ser usado para array. Então, nós temos que ter uma array previamente criada ou que vai ser incrementada pelo próprio usuário. E nós vamos pegar para cada um destes itens dentro da array, como por meio do for each. Então, a gente pega cada um desses números e coloca ele como dentro de uma variável i cada vez que o laço for rodar. E em cada vez que este laço for rodar, a gente quer que multiplique esse valor por 2, então que exiba o dobro. Então, a gente multiplica o valor por 2, pula uma linha e exibe esse número dentro dessa array até que todos os números sejam feitos. Após todos esses estudos e todas essas pesquisas, nós começamos a desenvolver dentro da disciplina de EW2 o Charada Animal, um quiz de perguntas e respostas acerca do mundo animal, como será exibido a seguir. Bom, para começarmos a ver a nossa aplicação desenvolvida em PHP, nós precisamos inicializar um servidor local dentro da nossa máquina. Então, nós iremos inicializar o Apache e o MySQL dentro do Champ. Feito isso, nós podemos ir até a nossa aplicação local. Então, nós iremos abrir o navegador e acessar o localhost com a nossa aplicação. Assim, nós temos a Charada Animal, que é uma aplicação simples, desenvolvida em PHP, com HTML e estilização por meio do CSS. Bom, Charada Animal é o que é, onde exibe uma pergunta e o usuário deve informar o nome do animal correspondente à pergunta, descrição que está sendo exibida na tela. Caso o usuário não goste da pergunta ou não saiba responder a pergunta, ele pode optar pelo botão de recarregar a página, que exibirá uma nova pergunta, uma nova descrição para ser inserida um nome de um animal. Então, vamos testar isso. Se eu clicar no botão aqui, eu tenho uma nova pergunta para um animal. Então, iremos escolher uma pergunta e inserir aqui a nossa resposta. Então, está aqui perguntando o que é. É um mamífero com dentes afiados, excelente faro e boa audição. Tem diferentes tamanhos, formas e cores. Existem mais de 400 raças, então eu acho que é um cachorro. Então, eu vou colocar aqui cachorro e clicar no responder. Feito isso, fez uma validação mostrando que realmente essa descrição é de um cachorro. Agora vamos tentar em um caso que eu não saiba a resposta. Então, por exemplo, aqui, que é? Tem corpos musculosos, com membros interiores poderosos, grandes cabeças, caudas longas e garras enormes. A pelagem é densa e pesada, a coloração varia entre tons de laranja e marrom, com áreas ventrais brancas e listras pretas verticais distintas, cujos padrões são únicos para cada indivíduo. Então, vamos supor que eu acho que esse bicho aqui é um golfinho. Então, eu vou colocar aqui golfinho e enviar minha resposta. E aí, ele validou como errada. Então, ele exibe uma mensagem falando que está errada e que eu posso tentar novamente. Então, ele mostrou aqui, opa, esse não é um animal, esse não é o nome do animal, tente novamente. E aí eu posso ir tentando até que eu acerte a resposta. Agora nós vamos ver como que isso acontece dentro do código PHP. Criamos um código PHP
seguido de um código HTML. Bom, nós vamos mostrar primeiro o código HTML. Então, a gente criou um código HTML com a exibição da nossa logotipo ali para o jogo. Logo em seguida, perguntando, você sabe o nome dos animais? Dentro de uma tag H2. Logo em seguida, nós fizemos a criação de um formulário. Dentro desse formulário, tem um campo para resposta e um campo e um botão para submeter a resposta que será avaliada por meio de um PHP. Então, exibe aqui uma pergunta que está dentro de um array em PHP. Então, agora nós iremos ver o PHP. Bom, no PHP existem duas arrays. Um array de perguntas. Então, as arrays de perguntas, cada posição dessa array tem a descrição de um animal. E tem o array de respostas. Então, correspondente na mesma posição de perguntas, tem a resposta e nessa outra posição de uma array de respostas. Feito isso, a gente criou uma função responsável por sortear um card de perguntas dentro dessa array. E depois nós temos uma validação para ser exibida essa descrição que foi selecionada. Feito isso, existe também uma validação para saber se a resposta que o usuário está enviando coincide com a resposta correspondente na array de respostas. E aí é feita uma validação por meio da estrutura de controle if e else. Então, caso a resposta enviada seja verdadeira, então puxa aqui dentro de uma tag, dentro de um código de PHP, existe uma tag em HTML que vai fazer a exibição, validando e mostrando qual é realmente a resposta correta. Caso não bata a resposta, caso seja dado um valor falso dentro do laço da estrutura de controle if else, exibe também uma mensagem validando que aquele não é o nome do animal de fato. E aí, caso o usuário tenha feito isso, tenha feito essa validação ou não, existe o botão de sortear o card novamente dentro da array. Bom, tudo isso foi feito para que a gente tenha essa página HTML como vimos no começo. Vale ressaltar também que é possível fazer essa estilização dentro de um código.php. Mas para isso é necessário que a estilização que a gente está acostumada em CSS tenha terminação também em PHP. Então assim nós fizemos o desenvolvimento de toda uma estilização por meio do CSS, do padrão CSS, porém essa estilização está fazendo referência, na verdade, a um código em PHP. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso repositório Git, onde se encontram os códigos de desenvolvimento da nossa aplicação.